No coração do Brasil, aninhada entre colinas verdejantes, encontra-se uma vila antiga, um lugar tranquilo, onde o tempo parece ter parado, mas por trás dessa aparente paz esconde-se uma sombra, uma lenda sussurrada em voz baixa, passada de geração em geração. A história da Beata, a alma penada que assombra a vila. Ninguém se lembra ao certo quando os rumores começaram. Talvez tenha sido na noite em que Dona Amélia, a mulher mais devota da vila, faleceu. Ou talvez tenha sido muito antes, num daqueles dias cinzentos que parecem prenunciar tragédias. O que se sabe é que a lenda da Beata se enraizou na alma da vila, tão profunda e intrincada quanto as raízes das árvores centenárias da Praça Central. A Beata, dizem, aparece nas noites escuras e silenciosas. Sua figura fantasmagórica, vestida de branco, surge nas sombras, os olhos vazios brilhando com uma luz espectral. Alguns juram tê-la visto vagando pelo cemitério, lamentando-se junto aos túmulos. Outros afirmam que a ouviram sussurrando orações na antiga igreja, sua voz um lamento distante que gela o sangue. A mera menção do nome da Beata é suficiente para provocar arrepios na espinha. As crianças crescem ouvindo histórias sobre ela, advertências sussurradas pelos pais para mantê-las dentro de casa após o anoitecer. A lenda da Beata é mais do que uma história assustadora. É um lembrete constante de que, mesmo nos lugares mais pacíficos, o sobrenatural espreita nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Antes de se tornar a Beata, a assombração que assolava a noite, ela era Dona Amélia, uma mulher conhecida por sua fé inabalável e devoção fervorosa. Sua vida, desde a infância, era dedicada à igreja. Passava horas de joelhos, rezando com um fervor que beirava o fanatismo. Dona Amélia era uma figura solitária. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Sua vida girava em torno da igreja, seu único consolo e refúgio. Os moradores a viam como uma santa em vida, uma mulher tocada pela graça divina. Buscavam nela conselhos, conforto espiritual, alívio para suas dores e aflições. Sua bondade era conhecida por todos. Dona Amélia dedicava seus dias a ajudar os necessitados. Cuidava dos doentes, alimentava os famintos, consolava os aflitos. Sua fé era a força motriz de sua vida, a chama que a guiava pelos caminhos tortuosos da existência. Mas, como todas as vidas, a de Dona Amélia também chegou ao fim. Uma noite, enquanto rezava na igreja, sofreu um mal súbito e faleceu. A notícia de sua morte se espalhou pela vila como um rastilho de pólvora, deixando um vazio na alma de todos que a conheceram. Dona Amélia, a alma caridosa e devota, havia partido, deixando para trás um legado de fé e mistério. A tristeza pela perda de Dona Amélia se transformou em medo e apreensão com o passar dos dias. Histórias começaram a circular, sussurradas a princípio, depois ditas em voz alta, carregadas de um terror palpável. A alma bondosa e devota parecia ter se transformado em algo sinistro, uma presença perturbadora que assombrava a vila. A primeira aparição aconteceu na noite do enterro de Dona Amélia. Um grupo de moradores afirmava ter visto uma figura fantasmagórica vestida de branco pairando sobre o túmulo recém-fechado. Seus olhos, vazios e escuros, brilhavam com uma luz espectral, lançando um medo visceral nos corações daqueles que testemunharam a cena. Os relatos se intensificaram nas semanas seguintes. Sombras inexplicáveis se moviam pelos cantos da igreja durante a missa.
Passos ecoavam pelo corredor vazio, acompanhados por um cheiro de incenso e velas derretidas. A temperatura caía repentinamente, um frio cortante que penetrava até os ossos. O medo se espalhou pela vila como uma epidemia. As pessoas evitavam sair de casa após o anoitecer, temendo se deparar com a aparição fantasmagórica. A igreja, antes um santuário de paz e serenidade, tornou-se um local de terror, evitado por todos, exceto pelos mais corajosos ou desesperados. Dona Amélia, a santa em vida, se transformara na beata, a assombração que assolava a noite. Eu ria das histórias sobre a beata. Acreditava que era tudo bobagem, crendice de gente ignorante. Até aquela noite fatídica, em que minha descrença se transformou em terror absoluto. Voltando para casa, após visitar uma amiga, resolvi cortar caminho pelo cemitério. Um atalho para chegar mais cedo, apesar da má fama do local. A lua, escondida por nuvens densas, mal iluminava o caminho. Um calafrio percorreu minha espinha. A noite estava estranhamente silenciosa, o ar denso e pesado. Apressei o passo, o coração batendo forte no peito. De repente, um vulto branco surgiu na minha frente, flutuando entre os túmulos. Paralisada, senti o sangue gelar nas veias. Era a beata. A descrição dos moradores se confirmou em detalhes aterrorizantes. O vestido branco esvoaçante, os cabelos negros e compridos, o rosto pálido e sem vida. Mas o que me fez gritar, o que me marcou para sempre, foram os olhos. Olhos negros e vazios que pareciam sugar a própria alma. Em choque, cambaleei para trás e corri, tropeçando em minhas próprias pernas, até chegar em casa.